Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começar nossa aulinha aí, né? Primeira da semana. Pessoal, hoje eu trouxe para nós aqui, ó, que eu tinha falado na outra aula sobre os numerais, né? Aí eu trouxe aqui para nós vermos as horas, né? Como que faz as horas. Essa tarefinha aqui, ela tá lá na plataforma, só que ela tá na seção do outro curso, né? Não é do outro curso, mas é da seção comum, né? Dos cursos de inglês básico, tá? Então é só vocês entrarem lá. O nome dela é essa, Telling the Time in English, certo? Deixa eu ver se eu mostro pra vocês onde ela tá lá. Aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem a pastinha, né? Aí tem inglês básico 1, né? Da professora Ingrid. Tá aqui, viu? Aí esse aqui é da área comum. Eu não sei se vocês podem acessar isso aqui, tá? Vocês me falem aí, viu? Professor, nós não temos acesso não. Porque eu compartilho isso aqui lá no grupo de WhatsApp, tá? Me avisa. Por ser da professora Ingrid, eu não sei se vocês têm acesso. Esse aqui eu imagino que vocês tenham, né? Esse que é do inglês básico vespertino e noturno, tá? E esse aqui é o nosso, né? Da nossa turma, onde eu ponho os links e, enfim, tem algumas outras coisinhas, tá? Vocês me avisem aí, se então, caso... Ah, professor, nós não temos acesso. Aí eu arrumo lá, eu mando no grupo, certo? Porque aqui é bem simples, ó, pessoal. Muito facinho. Aqui, ó, ele tem um diálogo aqui, né? What time is it? Né? Que horas são? Hi, Katie. Hi, Adam. I think I am late. What time is it? It's 3 p.m. I have to run. Bye. Bye, bye, Katie. Attention, né? AM é o quê? Por quê, pessoal? Nos Estados Unidos, eles não usam aquele formato de 24 horas, né? Que é mais comum aqui no Brasil. Eles usam esse formato AM, PM, né? AM, PM, que é ante-meridian e post-meridian, certo? Que quer dizer, que significa essa sigla, né? Então 3 PM seria 15 horas, né? Eles usam também, não é que nunca usa, professor. Não, pode usar, tá? É que não é comum, certo, pessoal? Usar lá aquele formato de 24 horas, tá? Aí aqui, ó, listen, né? Eu não consegui clicar aqui para ouvir, eu acho que não tem isso, né? Não sei. Mas eu vou fazer a pronúncia, né? Ó, então aqui, ó, it's, aqui, o'clock, ó, tá vendo? It's o'clock, que é a hora, né? 3 o'clock, certo? Que é quando a hora tá exata, certo? 4 o'clock, é tipo quando a gente fala assim, 5 em ponto. Lembra disso? Vocês têm costume de fazer isso? Não, são 10 horas em ponto agora, né? Esse é o clock, certo? Aí você tem, então, eles não falam, por exemplo, igual nós aqui, por exemplo, meio-dia e 10. Não, ele fala que já passou 10 minutos do meio-dia. Igual a gente fala quando está faltando, né? Então, por exemplo, falta 10 para o meio-dia. Aí eles também fazem isso. Mas quando passa do meio-dia, a gente fala meio-dia e 10. Eles não. Eles falam, ó, it's 10 minutes past, o quê? 12. Tá? Então, é 10 minutos que passaram já do meio-dia, né? Ou das 12 horas, ou da 1 hora, né? Da hora que for. 5 minutes, it's 5 minutes past, né? E aí aqui, ó, o relógio, você dá para dividir ele numa pizza de 4 pedaços, né? Na verdade, dá para dividir em mais, né? Dá para dividir em 12 pedaços, né? Mas não é o caso, nós queremos só dividir em 4, tá? Que é o quê? É 1/4 da circunferência, né? Então, quando você tem os quartos, que é as 3, né, que é os 15 minutos, os 6 aqui, que é os 30 minutos, ou 9, que são os 45 minutos, aí você tem os quarters. Então, por exemplo, it's a quarter past 1 hour, né? It's a quarter past 1. Então, já se passou o quê? 15 minutos das 1 hora, né? Ou seja, 1h15, tá? É isso que significa.
It's half past. Aí quer dizer que passou já meia hora, ou seja, é tantas horas e meia ou e 30, né? Aqui 45 minutos, porque it's a quarter to. Aí faltam 15 minutos para a hora. E esse aqui você tem que jogar para frente, né? Então aqui it's a quarter past one. Vamos assumir que é uma hora agora, né? Uma hora agora. Então são 1h15. Então it's a quarter past one, tá? Aí vamos adiantar no tempo aqui e imaginar que já são 15 para as 2, tá? Nós ainda estamos na uma hora, né? Mas falta 15 minutos para as 2 horas. Então it's a quarter to 2, tá? Entenderam? It's 20 minutes past. Aí aqui as outras a mesma coisa, né? Dessa metade do relógio. Da metade de cá, aí ela está faltando para as horas. Falta 25, falta 20, falta um quarter, né? Um quarto, 10 e 5. Tá? Tranquilo, não é, gente? Não tem mistério não. Viu? Se tiver, professor, não entendi isso, ficou alguma coisa faltando, vocês me procuram, tá? E aí tem as tarefas, o exercício aqui, ó, para você pôr o horário que é, tá? Eu vou fazer só o primeiro, que ele é o mais fácil. Oh, what time is it? It's 12 o'clock. Certo? Facinho. Aí, pessoal, tem as nomenclaturas, na verdade, né? Deixa eu ver se aqui, esse arquivo dela não fala. Deixa eu ver aqui. Fala, tá aqui, é isso aqui mesmo. Tem os nomes, digamos assim, especiais, né? Então, por exemplo, ao invés de a gente falar 12 horas, a gente fala noon, né? Se for do dia, né? Se for da noite é midnight, né? Então aqui tem essas nomenclaturas, ó. They, today, yesterday, the day before yesterday, que é 3 antes de ontem, né? Antes de ontem, ou anteontem, né? Tomorrow, the day after tomorrow, morning, afternoon, evening, night, tonight, midday, at noon, midnight e at midnight, tá? Então midday é o meio-dia, né? É a mesma coisa do noon, certo? É noon, essa palavra aqui, noon, que é o meio-dia também, né? O noon tipo assim, os dois estão falando da hora, né? Qual que é a hora que o sol está mais alto, né? É meio-dia. Então o noon é esse nome, tá? Ele significa essa hora que o sol está mais alto. Coincide de ser o meio-dia, né? E aí tem o midday também, certo? Mas é por isso que tem essas duas nomenclaturas. E o midnight é meia-noite. Ou at midnight, que é a meia-noite, né? Tranquilo, não é, pessoal? Então aqui, ó, lá em cima, né? Vocês vão pôr, ao invés de pôr só it's 12 o'clock, vocês também podem pôr o que? Noon. Tá? Aí tem que it is noon. Certo? Essa aqui usa mais, se a pessoa está te perguntando a hora, tá? Isso aqui é o interessante. No português, se a pessoa te perguntar a hora, a gente vai falar meio-dia, né? Porque a gente assimila o horário ao período do dia, né? No inglês, se te perguntar a hora, é mais interessante você responder 12 o'clock, tá? O noon, ele é usado mais na frase mesmo, né? A gente quer falar do período do dia que o sol está mais alto, ou o midday, tá? Mas não é que está errado também. Só para treinar, nós vamos pôr assim também, fazer as duas formas, né? Na onde for conveniente. Porque aqui também é 12, mas a gente não sabe se é meio-dia ou meia-noite, né? Então também pode pôr midnight, certo? Só para a gente treinar, viu, gente? O certo de responder aqui seria 12 o'clock, tá? Porque a gente só tem o relógio, a gente não sabe se é da manhã ou se é da noite, né? Do dia ou da noite. Então é 12 o'clock, tá? Beleza? Pessoal, tranquilo, né? Essa parte.
das horas, né? E aí eu estava olhando as atividades de vocês, estão boas, vocês entenderam o que é para fazer, eu gostei, tem umas atividades boas lá, tá? Só tem algumas coisas aqui que eu quero que vocês deem uma olhada, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, My sister joined 700. O que você quis dizer aqui, Juliana, com essa I've already joined 2000. Eu ficou confuso aqui, porque joined significa se juntar, né? Se unir, alguma coisa assim, né? Entrar para, né? Entrar para um grupo, né? Joined, significa isso. Aí aqui, ó, my sister joined 700. Aí ficou, eu fiquei sem entender o que. Aqui o que eu entendi é que você quis fazer assim, ó. Meu irmão tem 400 reais, né? E aí minha irmã joined 700. Aí esse joined 700, ela inteirou 700 reais, é isso? Ela ajudou com 700 reais? Foi isso que você quis dizer? Entendeu? Eu não entendi muito bem isso aí. No caso aqui, se foi isso, teria sido melhor você estruturar melhor. Agora, se não foi isso, aí a gente tem que ver a questão, tipo, não usar isso aqui, né? Esse aqui eu acho que só ficou errado mesmo. Certo? Deixa eu dar uma levantadinha ali que o cachorrinho fica aqui preso dentro do quarto, às vezes, eu esqueço que ele está aqui, aí ele pega para sair. Tá? Aí aqui tá certo, I'm 19 years old, aí my sister 17, tá certo, tá? Idade, você pode falar sem colocar o years old. Então, por exemplo, você poderia falar só I'm 19, poderia. Claro, numa situação mais informal, né? Quando a gente está escrevendo, aí é interessante você colocar esse years old. My sister 17, my brother 13. Tá. É isso mesmo. We want to collect more than 100,000. Aí isso aqui o que? Entendeu o que eu tô falando? Podia colocar. Eu entendi que eu pedi só os numerais. Eu não pedi só os numerais, né? Mas o foco é os numerais, o foco da tarefa. Mas assim, podia completar a frase, né? Para quê? Para vocês treinarem, certo? Essa que é a ideia. Childish thing, 10 million dreams. We want to collect more than 100,000. 10 million dreams. Entendeu? Ó, isso aqui também ficou perdido, né? Que isso aqui é uma coisa infantil, né? Uma coisa pueril. E aqui 10 milhões de sonhos, entende? Aí ficou, eu não entendi o nexo disso aqui. We had more than 10 animals. Aí eu entendi que as frases estão separadas umas das outras, né? Tudo bem, mas eu não entendi essas aqui. First was Nike the dog. According to a rabbit, it had no name. Third was a rooster called Chainho. Room was Minerva Beach. Você quer palavrão, ó. Não sei se você queria fazer o palavrão, se você queria fazer a praia, né? Se for a praia, eu esqueci, tá vendo? Ó? De pôr lá, ó. Ei, professor, dá um trabalho, hein? Mas aqui, ó, eu estava me referindo a esses, viu, Juliana? Se você puder corrigir depois aí, só você mesmo, porque aqui já fechou, né? Não tem como editar mais. E aí eu parei aqui, ó. Essa palavrinha aqui, beach, né? Deixa agora eu vou pôr de volta no Word. Só pra gente escrever aqui, vamos lá, no final desse aqui. Essa palavra aqui significa prostagaliranha, né? Prostagaliranha. Né? Que é aquelas mulheres que têm aquele trabalho, né? Nada contra, pelo amor de Deus, gente. E essa palavra aqui significa praia. Então ali eu não sei qual você quis
colocar, tá? There were many. Então, assim, você escreveu as palavras, tá certo, muito bom, só que essas frases ficou sem nexo. Esse é o ponto que eu quero chegar, tá? Aí aqui tem outros textos bons, né, falando, né, ó. I will earn 4, 5, maybe even 10 times more, not having to pay rent of 400 reais to have my house, even if it is 100,000 reais, but I want my house. Então aqui tem um texto construído, né? A ideia melhor é fazer nesse estilo. Por quê? Porque vocês estão treinando a capacidade de vocês de escrita, tá? Não só de frases isoladas, mas de produção textual, né? É interessante, né? Vocês aprenderem. Isso aqui também me mostra que o Eric Johnson, por exemplo, não que o seu também não seja, né, Juliana? E os demais também não é isso. Mas aqui já me mostra que ele já tem uma afinidade melhor. Não é isso que eu quero dizer. E já me mostra que ele tem um conhecimento prévio da língua para conseguir elaborar um texto, né? Então, por exemplo, aqui está certo, ó, not having to pay rent. Essa colocação, esse tempo verbal está usado da forma correta. Tá? No inglês não conjuga verbo, né? Mas essa conjugação verbal aqui, entre aspas, né, tá certa, ela está usada da forma correta, né? Então, mostra que o Eric Johnson tem um conhecimento, né, da língua já. Isso é interessante, para eu saber como que eu vou prosseguir com a matéria, né? Que às vezes a gente pode adiantar, nada impede, né? Vamos ver o do Darlan aqui, ó. I have 20 years old. Aqui, ó. Isso aqui não pode, tá vendo, ó? Por quê? Vamos voltar lá pro nosso quadro branco. O que acontece, gente? É igual no português. No português a gente não tem o artigo e não tem o numeral, não é? Como é que é o artigo? Quem lembra? Ó, artigo definido e indefinido. Lembra disso? Quais são os definidos? O, a, os, as, não é? Então eu tenho, por exemplo, lá a árvore, né? O chocolate. Para que é a função do artigo, então, professor? Ele acompanha o substantivo sempre, né? Ele serve para quê? É como se eu estivesse indicando, tá? É como se eu estivesse indicando o objeto ao qual eu estou me referindo. Não é isso que eu estou fazendo, mas é como se fosse, né? A árvore, né? Então, se eu estou conversando com você e eu me refiro a uma árvore específica, né? Então, por exemplo, aqui no fundo de casa eu tenho uma árvore, um exemplo, né? Aí eu falo para o meu filho assim, por exemplo, assim, vá lá no quintal e pegue a meia que está pendurada na árvore. A árvore é específica, ele sabe qual árvore que eu estou falando, né? Agora, se tivesse várias árvores lá no quintal e eu falasse para ele pegar a meia numa das árvores, ele teria como ele saber em qual árvore que está? Ele ia ter que procurar, não é? Porque eu ia ter usado qual artigo? O indefinido, tá? Uma árvore, a gente não sabe qual árvore, né? É uma árvore qualquer, né? Da mesma forma eu teria um chocolate. Aí é que vem a dúvida do jovem, né? Por quê? Porque o um e o uma, eles também podem ser o quê? Numerais, não podem? Então eu posso ter um numeral que é um e também o quê? Uma. Um ou uma. Posso ter? Posso ter. Tem diferença na escrita? Não tem. Eu posso escrever uma árvore se eu estiver me referindo. Então, por exemplo, você pergunta assim, professor, quantas árvores você tem no quintal? Uma árvore. Quantos chocolates você tem na caixa? Um chocolate. É um numeral, não é uma quantidade, tá? E no inglês, ele é um pouquinho mais fácil, ele facilita um pouco pra gente, porque não é a mesma palavra, tá? Então, no inglês, esse A aqui, ó, esses artigos, eles são o quê? Os definidos, né? Ó, tá na seção do definido, né? Então, o definido no inglês é o quê? É o the, né? The tree, the chocolate. Mas, professor, não muda? Não, lembra que eu falei que no inglês
eles têm 3 gêneros, né? O masculino, o feminino e o neutro, né? E no caso do artigo, ele não tem masculino e feminino, ele só tem neutro. Então, se eu quiser falar de uma árvore, é the tree, de um chocolate que é masculino, the chocolate, né? The dog, the person, tá? Agora, não tem como eu me referir, por exemplo, com o artigo de uma pessoa, nem no português, né? A gente não se refere para uma cidade, por exemplo, fala o São Paulo, ou a Goiânia, ou o Pires do Rio, ou o Ipameri, a Orizona, né? Enfim, a gente não faz isso, né? Porque são nomes próprios, então não tem como você pôr um artigo antes, porque ele já é a coisa, ele já é o nome próprio, tá? Por isso que o the aqui ele é neutro, porque ele só vai se referir a coisas neutras no inglês, né? No inglês a árvore não tem gênero, o chocolate não tem gênero. E o artigo indefinido no inglês, gente, é o a ou an, viu? Um desses dois. Aí você pode ter a chocolate, ou a tree, ou ainda an, agora me foge uma palavra, octopus, veio na minha cabeça, ou an, iglu, pronto. Eu nem sei a pronúncia de iglu em inglês, então não vou pôr iglu não, vamos pôr outra coisa. Vamos pôr an apple, pronto. Aí. Eu sempre uso a maçã e dessa vez esqueci. O que é a diferença de um para o outro, pessoal? Nenhuma, tá? Os dois exercem a mesma função. Eu estou me referindo a um chocolate qualquer, a uma árvore qualquer, a um polvo qualquer, ou a uma maçã qualquer. Não estou especificando. Mas por que você usou an aqui, professor? E nesse você usou só o a? Por causa da letra que vem depois, tá? Então, se a palavra começa com consoante, eu preciso do a, tá? Ou e, depende. A chocolate, ele é bem fechado, né? A chocolate, tá? A tree. Ou se a palavra começar com vogal, aí eu preciso do an octopus, an apple. E também ele pode ser mais aberto o som, an. Pode ser an apple, ou an octopus, ou an octopus, an apple, tá? N é mais comum, viu? N. Não é en, tá? N. Ele termina com esse som do N. N. An apple, an octopus, tá? A tree, a chocolate, certo? Então, voltando lá na tarefa, agora não esqueça de tirar o quadro branco, né? Aqui o colega, o Darlan, ele fez, ó, I have a one car. Não pode, tá? Ou você tem one car, que foi o que eu pedi. A tarefa seria você falar que tem um carro, né? Que é o que eu estou pedindo. Porque se você tivesse 2 cars, você colocaria I have 2 cars, né? Porque o que eu estou pedindo é para você justamente enumerar, né? Então esse A aqui não entraria, né? Então apagaria esse A e ficaria I have one car, certo? Professor, ficaria errado se eu tivesse colocado I have a car. Não estaria errado, né? Você tem um carro, qualquer que seja, né? Pode até ter que tenha mais também de um, né? Porque você tem um carro. Pode até ter mais. Porque você usou o artigo indefinido. Pode, mas não foi o que eu pedi na tarefa, né? O que eu pedi na tarefa era para usar os numerais. E o numeral aqui é o one. Não é numeral, é artigo, viu? Ah, mas no português é a mesma coisa. No português é a mesma coisa. No inglês não, tá? Quer dizer, cuidado aí, né? Não confunda. No português é a mesma palavra, mas elas têm funções diferentes. Uma de numeral e uma de artigo. No inglês, elas têm a função diferente, igual no português, mas a palavra é diferente, tá? Ou seja, facilita no inglês para você saber quando você tem um numeral ou quando você tem um artigo, né? Isso aqui no português, quando a gente vai ensinar aluno,
para fazer diferença entre numeral e artigo, meu Deus do céu, até o professor confunde, né? Porque às vezes até a pessoa que escreveu já escreveu errado também, pode acontecer, tá? Porque é uma coisa que ela, na nossa cabeça ela é a mesma coisa, né? É difícil mesmo. Certo? As five marches, eu não sei se essa palavra tá certa para marcha de carro, viu, Darlan? Vamos olhar no tradutor aqui. Eu voltei pro site, né? Voltei. Vamos olhar no tradutor aqui, ó. Quando eu tenho marcha de carro, é outra palavra, tá? Então, marcha. Né? Então, por exemplo, eu tenho, vamos clicar em marcha lenta aqui, slow running, ele tem o nome certo, né? Eu não lembro agora se é shift. Ah, já sei, ó, boa ideia. Então, march. Tá vendo que ele é de marchar, ó? Tá vendo? Aí virou março, porque realmente é a mesma palavra, não tá errado não. Direção, é aqui, ó. Tá vendo? Way guidance, eu não sei se é shift. Marcha do carro. Vamos clicar aqui então. Marcha do carro. É gear, se eu não me engano. Agora eu lembrei. Gear. Engrenagem. Mas pode ser a marcha. Porque você fala shift the gear, né? Shift. Mudar a marcha. Isso mesmo. Shift the gear, né? Então, é uma palavra que ela é muito específica, né? Então, ó, shift the gear vira mude a marcha, né? Vamos virar, ó, change gear, né? Tá? É isso. Viu, Foldarlan, né? Então aqui, ó, não é porque você deve ter colocado no tradutor, né? Marcha e aí saiu. Mas não é, tá? Ele tem 5 gears. Certo? Se você jogar joguinho de corrida, você vai ver lá. Botar em inglês, que ele é gears. Nos que tem como, né? Aqueles que tem o volantinho, né? Aqueles é fera, né? 127 horsepower. Isso. Esse horsepower aqui também tem que ver certinho, né? Não, mas eu já estou entrando em outras coisas, esquece. É porque tem dois padrões de horsepower, né? Tem um que é de cavalos, que a gente usa no Brasil, e tem o horsepower, que é HP, que é a mesma coisa, é força do cavalo, né? Só que ela mede um pouquinho diferente. Não dá o mesmo valor. Não sei por que tem isso. Você teria que perguntar a alguém da área. Mas eu sei que isso existe. Deixa eu ver, acho que tinha mais um que eu queria ver. E outra coisa, pessoal, vamos fazer as atividades. Olha aqui, ó, nós temos 24 alunos. 1, 2, 3, 4, 5 só que fizeram a tarefa. Vamos fazer essas tarefas. A nota de vocês vai sair, a maioria vai sair daqui, tá? A maioria da nota de vocês vai sair daqui. Então, se você não fizer tarefa, você pode até ter presença, mas aí você não vai ter nota, tá? Não deixa isso aqui não, porque o espaço é fechado. Eu vou abrir de novo, inclusive, tá? A colega, na verdade tem dois colegas que não tiveram como fazer as tarefas, postar, né? Naquele dia que eu abri, porque eles tiveram que viajar e tal. A justificativa foi aceitável. E também tem muita gente que ainda não postou, né? Que ficou sem postar, no caso. Então eu vou abrir de novo, última vez, hein? Vou dar mais essa chance para todo mundo, vai ficar aberto para todo mundo, inclusive quem ainda não tinha postado por preguiça, né? Ou seja lá o que for, tá? Então, se você não colocou a sua atividade aqui ainda, coloque, tá? Porque isso aqui vai valer a nota de vocês, grande parte da nota de vocês, certo? Acho que por hoje tá bom, né? 30 minutinhos, a gente pode encerrar, tá? Qualquer dúvida, vocês me procurem. Bons estudos para vocês, até quarta-feira e tchau, tchau.